Boa tarde, pessoal. Exatamente. Hoje é à tarde, exatamente. O Live Só Esportes tradicionalmente é à noite, mas nesta sexta-feira, 10 de julho, ele vai ser à tarde, 5h30. Na próxima semana ele volta ao normal, mas hoje o horário é diferente e o convidado é super especial. Mas antes eu apresento meu companheiro de sempre, Anderson Firmino. Tudo bem? Boa tarde, Ted. Boa tarde a todos que acompanham mais uma live do Só Esportes. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, um convidado especialíssimo, o completo. Vai estar com a gente, vai conversar com a gente, Ted. Exatamente, o completo, como sempre Milton Neves lembra disso, e eu apresento com muito orgulho, com muita satisfação, apresentamos com muito orgulho, muita satisfação, a presença, ainda que virtual, mas com prazer é o mesmo, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Cláudio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Ted. Boa tarde, Firmino. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Sou eu quem agradeço, né? Fico honrado aí com o convite, muito obrigado. E não tem nada de completo, não. O Milton Neves parece locutor de luta de boxe, né? Tem aqueles caras que vem aí o John Hurricane, não sei o que, eles sempre arrumam um apelido para alguém, né? Então ele que inventou esse troço, mas não tem nada de completo, não, imagina. É só doideira do Milton Neves mesmo. Ele não vive sem um alcunha, né? É bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Eu queria, como a gente costuma brincar, né? Vamos começar pelo começo, né? Lá em Uberaba, onde você nasceu, né? Uberaba. Eu queria que você falasse um pouco do teu início, da tua. Como é que você chegou no rádio, no jornalismo, enfim, como é que o menino de Uberaba chegou em São Paulo pelo rádio, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. É uma estrada comprida, porque eu comecei a trabalhar em rádio há 45 anos, né? Era muito novo e comecei a trabalhar em Minas Gerais, em rádio interior, e aí, rádio interior é aquele negócio, você faz reportagem de futebol, faz locução de jornal, redige, né, para você ler as notícias, você não vai só ler, você tem de redigir o que você vai ler no jornal. Antigamente a gente falava jornal falado, né? É o jornal de rádio e tal, geralmente com 2, 3 locutores lendo as notícias e tal. Então é um aprendizado bom, porque você faz muitas coisas necessariamente, né? E naquela época você não tinha essas redes de rádio, né? A não ser em eventos especiais, Copa do Mundo e tal. Então as rádios tinham de ter sua própria programação. Hoje muitas vezes você está no Mato Grosso, você liga uma rádio e tem alguém falando, rádio local do Mato Grosso, tem alguém falando do trânsito na Marginal do Pinheiros, na Marginal do Tietê. Então, as grandes rádios acabaram fazendo redes, e muitas rádios pelo interior afora simplesmente se plugam nessas redes, né? E tem ali seu espaço para comercial. Então, naquela época não, as rádios tinham de ter sua própria programação. E com isso era bom, porque empregava mais gente, empregava o pessoal local. E você fazia rádio, você tinha de fazer futebol, fazer noticiário, tinha os programas de música. Eram rádios completas, né? Dentro das suas limitações financeiras, obviamente. Então é um aprendizado bom. E assim foi. Depois trabalhei em Santos, trabalhei na cultura, no final dos anos 70, início dos anos 80. Trabalhei na 95, quando ela foi aberta, né? Eu, Julinho Mazei, Marcelo Zamarian, Pedro Emílio, o Sinésio era um dos sócios da rádio, e em 86, mas eu comecei lá nos anos 70, né? Primeira metade dos anos 70, e já se vão aí 45 anos de rádio. E na Jovem Pan eu entrei em 88, janeiro de 88, me lembro que foi o primeiro mês do ano ali, contratado pelo Fernando Vieira de Mello. Enfim, e aí a nave seguiu, a estrada foi se alongando, né? Quando o Fernando abriu a Trianon, ele, o Delfiol, o grande Delfiol, os grandes locutores
icônicos locutores do rádio de São Paulo. Era sócio do Fernando, abriu a Trianon. Eles me contrataram até antes da Rádio Pro Ar. E porque quando no final de 91, resolvi sair de São Paulo, porque meus filhos eram pequenos, né? E eu quis tirá-los um pouco de São Paulo e tal. Voltei para Minas. Mas aí na metade de 92, o Fernando abriu a Trianon, eu voltei para São Paulo. Em 94 entrei na Bandeirantes, fiquei um tempo nas duas, né? Bandeirantes e Trianon. Entrei na Bandeirantes há 26 anos. Saí 2 anos, né? Então eu tenho trabalho na Bandeirantes, 24 anos na Bandeirantes. Mas desde que eu entrei lá são 26 anos. E é isso. É um breve resumo aí. Ô Zaidan, no tempo que você teve em Santos, assim, que memórias que você guarda, não só profissionais, mas da cidade em si, de viver em Santos, de trabalhar aqui? O que você lembra desse período que Santos fez parte da tua vida? Eu gosto muito de Santos, né? É uma cidade... Claro que hoje deve estar muito diferente, né? Você tem muito mais carros nas ruas, muito mais gente, muito mais problemas. Nas grandes cidades vão acumulando problemas, né? E hoje muitos dos problemas que existem em São Paulo, no Rio, também existem nas outras cidades, né? Então Santos tem hoje problemas que você encontra também em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas é uma cidade muito boa, né? Eu me lembro de ir a pé para a Vila Belmiro, para ver o Santos e tal. E, aliás, a Vila tem uma história especial com ela, porque muito antes de me mudar para Santos, eu já havia ido à Vila, havia visto o Pelé na Vila, jogando na Vila, e isso é inesquecível, né? Ver o Pelé no seu próprio terreno, né? Na icônica Vila Belmiro, emblemática Vila Belmiro, um estádio que, independentemente do tamanho, então, está entre os maiores estádios mais importantes da história do futebol mundial, porque o Pelé ficou 18 anos no Santos, né? E além daquele time formidável, provavelmente o melhor da história do futebol, de Gilmar, Lima, Mauro, Calvé, Dalmo, Zito, Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, o Santos teve outras formações com Carlos Alberto, com Clodoaldo, com Edu. Então, times memoráveis. Aliás, este que eu vi, tinha o Carlos Alberto, tinha o Clodoaldo, tinha o Edu, e tinha o Serras no gol, o grande Agostinho Mário Serras, um argentino extraordinário. Eu sempre gostei de Santos. E aí, quando morei aí, nessas ocasiões, gostava muito. Meu filho mais velho, aliás, nasceu em Santos, o Francisco. Ele nasceu em Santos. E o mais novo, o Manuel, não chegou a morar em Santos. Nasceu depois que eu tinha saído de Santos, mas o Francisco nasceu em Santos. Então é uma cidade que eu gosto demais. E ela tem, além do mar, né, que é uma coisa especialíssima, tem aquele jardim de 7 quilômetros, né? Uma cidade onde você consegue se deslocar a pé, de bicicleta, tudo plano, quase tudo plano. Cidade muito boa de se viver, né? Claro que hoje tem problemas que não existiam na época. As cidades foram acumulando problemas nos últimos anos, né? Vários problemas socioeconômicos, comportamentais, etc. Mas é uma cidade muito boa. Zaidan, a gente falou já de rádio, né, e de futebol. O que te apaixona mais? O rádio, o futebol ou os dois, né? Afinal, você tem contato com os dois durante boa parte da sua carreira. É verdade, Sartori. Você sabe que eu sou de uma época em que rádio e futebol eram uma coisa só, né? O futebol era do rádio, né? A televisão passava já, não era como antes, em que só havia o rádio, mas mesmo, por exemplo, nos anos 60, na década de 60, você tinha a Tupi que fazia jogos ali do Campeonato Paulista, o Tape na quarta-noite, um jogo ao vivo no domingo, e a Globo fazia um jogo ao vivo do Carioca, então o Paulista começava às 4, o Carioca às 5, né? Então dava para ver ou o jogo inteiro do Rio, o primeiro tempo de São Paulo, ou o jogo inteiro de São Paulo, o segundo tempo do Rio. Mas o rádio, no jogo de sábado, no jogo de quarta ao vivo, no jogo de quinta, né, quando havia, não havia tantos jogos como hoje, né, segunda, terça, tal. Mas o rádio
ele tinha uma ligação com o futebol que era uma coisa inerente à outra, né? A Copa de 58, por exemplo, a transmissão do Pedro Luiz, né, o legendário Pedro Luiz, e do Edson Leite, em São Paulo, na Bandeirantes, ou no Rio de Janeiro, com Jorge Cury, com Valdir Amaral. Então, eram transmissões históricas, né? O Nelson Rodrigues relata as pessoas numa praça com alto-falante, com o rádio ligado ali para as pessoas acompanharem. Como hoje você tem telão, né, em jogos de Copa do Mundo, a FIFA coloca, virou um espetáculo. Na época era um alto-falante que alguém colocava ali, ou o sujeito colocava na porta da loja para atrair as pessoas e tal, colocava o alto-falante ali com o som do rádio, né? Então, futebol e rádio, noticiário. Hoje não, hoje você tem as televisões que tem esporte 24 horas, a Sport TV, ESPN, Fox. Mas na época os canais eram só os abertos, é claro, muito menos emissoras de televisão, e os jogos eram eventuais, né? Quem estava ali no dia a dia, no noticiário, programas de esporte, como vocês fazem, é o rádio, né? Então, mesmo hoje, porque eu costumo dizer, me torna até repetitivo, né? Mas eu gosto muito de enfatizar uma importância que o rádio tem pela vantagem física que ele tem. O rádio, ele não exige que você olhe para ele, é uma vantagem física, né? A televisão você tem que estar olhando. Por exemplo, tem um jogo aqui agora, Real Madrid e Alavés. Está 1-0 para o Real Madrid, né? Então, você tem de olhar para a televisão, o computador você tem de olhar para ele. O rádio não. O rádio, você ouve o rádio dirigindo, você ouve o rádio trabalhando, estudando. Você pode estar no computador, estudando, escrevendo, trabalhando, lendo, e com o rádio no mesmo computador ligado. O rádio não exige que você ligue para ele. E vocês imaginam, em Santos, em São Paulo, no Rio, em Campinas, em Porto Alegre, qualquer lugar, você tem, no mínimo, dezenas de milhares de carros na rua. Em São Paulo, você tem alguns milhões de carros, por exemplo, no fim da tarde, né? Às vezes chega a ter 2 milhões de carros no mesmo horário, 3 milhões em alguns momentos, né? Aqueles congestionamentos extraordinários. E o motorista, como é que ele se conecta ali com o mundo, com a informação, com o noticiário? É o rádio. Então, mesmo hoje, depois de todas as transformações tecnológicas e tal, o rádio, ele tem um peso, ele tem um espaço dele que ainda ele consegue manter, né? Claro que há preocupações. O quanto os jovens ouvem rádio, por exemplo, é uma grande indagação. No futebol, eu acho que eles ouvem muito ainda, né? No futebol ainda há o vínculo do jovem com o rádio. De resto, há uma preocupação. O quanto o jovem ainda se informa pelo rádio, o quanto ele ouve música pelo rádio, ou se ele tem lá a sua própria lista e ouve no telefone dele, no noticiário, o quanto ele procura no rádio. Ainda é um número relevante, mas é preciso saber qual é a tendência. Mas no futebol não, no futebol as pessoas ainda usam muito o rádio, né? Não só para o jogo em si, mas para o noticiário, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem programas de política. Há um programa que ele não é só de política, ele é uma espécie de defesa do consumidor, né? O sujeito tem 20 milhões de ouvintes. Claro que é um fenômeno tipicamente americano, mas tem. E olha que lá você tem, em cada cidade, você tem dezenas de emissoras com perfis distintos e tal. Então, eu acho que o rádio ainda está forte, ainda está firme. Não vou entrar na ilusão de dizer sempre será muito forte, não. A gente deve ter alguma preocupação com o futuro. Se os jovens ainda usam muito rádio para buscar informação, para ouvir música, esse tipo de coisa. Mas ele ainda é muito forte, muito. E no caso do futebol, há um vínculo, né, histórico. No Brasil, um vínculo histórico entre rádio e futebol. Ô Zaidan, você disse que Milton Neves brinca com a história do completo e tal, mas como é que é inegável que você tem uma cultura geral imensa, assim, você fala de diversos assuntos ao longo da programação da Bandeirantes, é apto a falar de vários temas que se apresentam, assim, como é que são as tuas leituras, como é que você se informa, como é que é a tua rotina de interação, porque o volume de informação que existe hoje é gigantesco, né? Então tem que ter uma depuração. Mas como é que você faz? Como é que é o teu modo de se informar? Como é que você faz? Anderson Firmino, você tem toda a razão. O volume hoje é absurdo. Você tem
em 2 meses, mais informação circulando do que você tinha em 20 anos de informações acumuladas há 200 anos, há 150 anos. Né? Não há dúvida que o volume de informação é gigantesco. E por isso mesmo, eu acho que todos nós três e as pessoas que querem se informar, elas devem usar filtros rigorosos. Né? Se você for ler tudo que aparece, se interessar por tudo que aparece, você não vai ter informação adequada. Você vai ler muita coisa inútil, muita coisa fútil, muita coisa banal. Infelizmente, tanto os veículos tradicionais como a internet estão repletos de informações absolutamente dispensáveis. Né? Então, é bom você filtrar. Muitas vezes eu leio 4%, 5% daquilo que está, por exemplo, num portal, no UOL, no Globo, tal, porque 95%, 96% são de notícias, 95% dos materiais ali expostos são de notícias irrelevantes, banais, dispensáveis, né? Mas o jornalista não pode só lidar com a informação, porque hoje todo mundo tem informação. Antes, você tinha informação e o seu papel era levar a informação. Hoje, a informação se espalhou, ela não só é num volume muito grande, como ela se espalhou por N veículos, né? E, obviamente, as redes sociais. Há muita mentira, muita bobagem, há muita notícia inútil, mas há muita informação relevante também. O jornalista tem de buscar, na minha opinião, mais do que a informação, ele tem de buscar o conhecimento, a base histórica dos fatos, né? O novelo histórico, como aquele fato, aquela informação se insere na história, naquilo que veio antes, o que desencadeou isso, o que provocou isso, o que produziu os fenômenos dos nossos dias, em todos os campos, econômico, político, cultural, religioso. Né? Então é preciso buscar o conhecimento, e há muito conhecimento à disposição, mas principalmente nos livros. Né? Você não vai ficar buscando informação no Wikipédia, é preciso buscar nos livros. E há muita coisa boa produzida, há muito lixo também. Também a literatura, a música, ela produz muito lixo, é a produção industrial. Mas, no geral, você tem a grande obra ao longo da humanidade, né, de grandes pensadores, de grandes escritores, de grandes historiadores. E eu acho muito importante que as coisas sejam situadas. Quando você vê uma notícia do Vladimir Putin, por que a Rússia tem um autocrata? Então, é preciso que você busque a história, busque o desenvolvimento histórico da Rússia. E você vai ver que, na verdade, a autocracia, ou mesmo regimes totalitários, eles fazem parte da história russa. Se você vai explicar por que a China é hoje uma potência econômica, se há 40 anos era um país paupérrimo, o que provocou isso, mas o que havia antes, né? Qual o processo histórico que levou a isso? Os Estados Unidos, o Brasil. Quando você mergulha, se embrenha na história brasileira, você entende muita coisa. Ainda que se limite só ao período republicano, né, do Teodoro para cá, você entende, há um processo, há nexos causais. Né? Então, eu acho que o jornalista hoje não basta apenas dar a informação, porque a informação está aí, ela vai chegar de uma maneira ou de outra, ela se multiplica por N canais. Né? Eu acho que é obrigação nossa em qualquer campo, em qualquer lugar do mundo, e em qualquer campo da informação, no esporte, inclusive, no futebol, no basquete, no tênis, na política, na história, na religião, na economia, buscar os nexos causais, a ligação histórica dos fatos. Acho que esse é o papel primordial hoje do jornalismo. Zaidan, antes até de eu fazer uma pergunta, até dentro do que você está falando, eu queria ler umas participações aqui que já chegaram, né? A primeira é do Rodney Brocanelli, nosso amigo do Rádio Amantes, né, Anderson? Rodney Brocanelli. Grande abraço ao Zaidan e parabéns pela entrevista. Obrigado, Rodney, pela audiência. Tem um comentário aqui que eu não vou pôr na tela, senão eu vou sumir, e se a gente puser os três aqui, os três vão sumir, porque o comentário é muito grande. Eu vou ler, que é o comentário do Tony Vasconcelos. Ele é daqui da Baixada, né, também jornalista. O Anderson conhece, eu também conheço.
Abraço a você e ao Zaidan. Lembro que eu tinha alguns anos de rádio, já estava na Rádio Cultura, e mandava para o Zaidan na internet um e-mail com a história do Grande Prêmio do fim de semana. E ele lia no programa Caminho do Sol. Ele não deve lembrar, mas era uma força muito legal para o meu trabalho aqui na Baixada. Lá já se vão 20 anos disso. Sou fã do Zaidan e gostava de ouvi-lo, era o saudoso Vitor Moran, com quem tive a honra de trabalhar. Era grande Vitor Moran, comentarista que toca bem a bola, já diria Edson Calegares. Obrigado, Tony. Obrigado, Tony. O Caminho do Sol, ele tinha essa participação e eu agradeço, 20 anos depois, agradeço. Na verdade, sou eu quem tenho de agradecer. Viu, o Tony? Porque era a informação que você mandava para mim, né? Era a história, isso que a gente está dizendo. E você falou do Vitor Moran. O Vitor Moran, eu me lembro dele como repórter, né? Vitor Moran, Lucas Neto ali na equipe da Tupi, com Haroldo Fernandes, Alfredo Orlando, equipe formidável, Paulo Edson, com quem trabalhei depois na Bandeirantes. Vitor Moran é uma lenda do rádio. E tem mais uma participação aqui da Sônia Maria Santos. Olá, Anderson e Ted, convidados. Sucesso para vocês. Obrigado, Sônia. Até aproveitando dessa coisa você falava do conhecimento, que o jornalista tem que cada vez mais contextualizar a informação, levando em conta o volume de informação e a rapidez da informação. Eu queria propor um debate sobre esse imediatismo que os veículos de informação, até pela rapidez da internet, antes você tinha o rádio que era o imediato, mas agora a internet é um negócio fora do comum. Isso acaba prejudicando um pouco a contextualização, tanto de quem faz, às vezes, não vou generalizar, claro, e de quem acaba tendo acesso a essa informação também, tendo que se informar um pouco mais ainda. Ah, sim. Até porque você mal está degustando uma informação e ela já está ficando velha. E coisas novas estão chegando e informações falsas misturadas com verdadeiras. Então, é preciso separar, né, para usar a metáfora bíblica, separar o joio do trigo, né? Então, não há dúvida. Eu acho que, até por isso, né, Sartori, até por isso é preciso enfatizar ainda mais a importância de um jornalista fazer isso, né? Trazer o contexto, trazer o fio histórico, até para que as pessoas consigam separar o joio do trigo, separar o que é falso do que é verdadeiro. Mas você tem toda a razão. É um volume absurdo, rápido demais, né? E muitas vezes provoca overdose, né? As pessoas começam assim, panturrar de informação e às vezes até caem numa indiferença, porque é muita informação do mundo todo. Antigamente, eu falei do Deodoro aqui, às vezes a gente tem dificuldade para imaginar, por exemplo, a República no Brasil ela é uma quartelada, né? Os militares do Rio de Janeiro derrubaram a monarquia. Era um movimento republicano e tal. Então, claro, havia apoio de São Paulo, do Partido Republicano Paulista, etc. Mas imaginem quanto tempo levou para que a informação de que o Brasil não era mais uma monarquia, que Dom Pedro II havia partido, que o Brasil agora era uma república, que havia um presidente, quanto tempo levou para isso chegar no centro-oeste, em regiões do sertão nordestino, do norte do país, né? Porque não havia nem, a gente fala em rádio, não havia nem rádio, né? Havia uma circulação em jornais onde havia jornal circulando. Então, as pessoas recebiam a informação há 3, 5, 6 meses e podiam degustar aquilo, refletir sobre aquilo. Hoje não. Hoje a velocidade é espantosa. Então, até por isso nós temos de ter filtros, critérios e esse nexo causal com a história. Zaidan, eu queria que você lembrasse um pouco do Bandeirantes a Caminho do Sol, né? Eu vou te confessar que você foi uma companhia para mim durante muitas noites, muitas madrugadas, né? Chegar da faculdade, tinha que fazer alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa. Então, você foi meu companheiro por muitas madrugadas. Como é que era fazer o Bandeirantes a Caminho do Sol, assim? Qual que era as dificuldades também, tipo, na época que não havia internet, não havia essa possibilidade de ter tanta informação para poder... o programa tinha uma duração bem grande, assim, como é que era fazer e como é que era o retorno do ouvinte?
Era muito longo, né, Anderson? 4 horas de programa, meia-noite às 4. E, ao mesmo tempo, havia uma vantagem, né? Na madrugada você tem menos comerciais, perdão, menos repórteres. Então, havia a possibilidade de alongar mais o assunto, se aprofundar no assunto, né? Que é uma maneira também de fazer o jornalismo. Por exemplo, você pega a BBC ela não é aquele negócio de notícias de 2 minutos, 1 minuto e meio, 30 segundos, não. Eles pegam o tema e se aprofundam no tema, fazem reportagens longas e tal. O Caminho do Sol permitia que a gente se embrenhasse nos temas, né? E era um programa bom de fazer, também por isso, né? Também pela possibilidade de se aprofundar nos assuntos. E os colaboradores, né? Primeiro os repórteres da rádio, que deixavam materiais fartos, de qualidade, inclusive o pessoal do esporte, na época o Capriotti, Eduardo Afonso, Leandro Quesada. Em Santos, nós tínhamos o Zé Carlos Gomes, né? E o Márcio, foram 2 correspondentes em Santos. No Rio tinha o Geraldo Pedrosa, o André, e depois o Alex Miller, né? Que entrou depois na Bandeirantes. Ele fez uma época o Corinthians, o Palmeiras. E, enfim, o fato é que o Bandeirantes e Caminho do Sol, eles podiam fazer matérias grandes. Então, aquele boletim curto que ia no programa de esporte, no Caminho do Sol, eles podiam fazer matérias longas, com entrevistas, né? Era muito interessante. E havia o pessoal que participava, o Fábio Sormani, o Flávio Gomes, né, que é um especialista em Fórmula 1, o Fábio Seixas, que hoje até dirige ali a DAZN, aqui no Brasil, também participava muito falando de Fórmula 1, o Newton Carlos falando de política internacional, e havia os amigos que ali participavam eventualmente, que não eram do Bandeirantes, mas participavam com o PVC, vez ou outra eu gravava um debate com ele, o Cléber Machado, que chegou a entrar ao vivo no Bandeirantes Caminho do Sol, no meio da madrugada. Enfim, havia muita gente que ajudava, né? Então era bom de fazer. E os ouvintes participavam muito. Na época era e-mail ainda, né? Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. E mandavam, e já era uma coisa tremenda, né? Porque pouco antes o recado do ouvinte chegava por carta, né? Quando muito um telefonema. E o e-mail já era uma revolução. E naquela época as pessoas se comunicavam ali, inclusive como o Tony falou há pouco, né? Então era um programa bom de se fazer, até por essa possibilidade de se aprofundar nos assuntos, né? E era longo, sem dúvida era longo. A compensação era o adicional noturno, né? É verdade. Zaidan, falando do Bandeirantes a Caminho do Sol ainda, o rádio carece de programas mais longos, não sei se talvez de 4 horas, mas talvez até de 2, 3, um pouco mais longos às vezes, para que haja por mais tempo do dia esse aproveitamento, porque às vezes até o rádio, a televisão noticiosa, tenho essa impressão, eu queria que você falasse um pouco, parece às vezes até uma coisa só. Não há, às vezes, uma separação entre programas, porque essa coisa do hard news, do ao vivo, principalmente nos canais de televisão, que são essencialmente noticiosos, embora haja jornais e programas, parece até uma coisa só, mas os programas longos fazem falta no rádio, Zé? Eu acho que eles estão voltando, né? Por exemplo, na Bandeirantes hoje, houve uma decisão. Bandeirantes é Bandeirantes, Band News é Band News, né? Então, a Band News FM, ela é a rádio da notícia pesada, né? Você notícia, embora com programas, você tem o Reinaldo Azevedo, você tem o Megali, que está no horário que era do Boechat, né? Mas na Bandeirantes, a ideia é ter mais opinião, mais análise, mais debates, e há programas longos, né? O Gente tem 2 horas, o Manhã Bandeirantes com o Datena tem 2 horas, o Neto e o Capriotti fazem um programa de 1 hora de esporte, aí o Joel Datena 2 horas. O programa que eu estou fazendo das 3 às 5, eu, o Ronald Gimenez, a Gabriele, tem 2 horas, né? Depois o Bastidores, 2 horas. À noite, o Elias Júnior tem 2 horas, das 8 às 10. Então, eu acho que às 7 tem o Cristiano Panvec com 1 hora de jornal, aí um jornal mais notícia. Então, acho que sim. Também na Jovem Pan, na CBN, você tem alguns programas longos, né? À tarde na CBN tem, à noite
à noite tem, madrugada, né? O Galvão. A Jovem Pan também tem alguns programas que são mais longos, né? E viraram marcas, inclusive, lá, o Pingo nos Is, etc. Então, eu acho que sim, acho que, de novo, principalmente nas rádios de notícia, de novo, há programas mais longos que estão sendo realizados. Agora, algumas rádios optam por fazer diferente, optam por ter mais notícia, notícia, notícia. Há espaço para tudo isso, mas, de fato, houve um momento em que parecia que era tudo uma coisa só, né? Só notícia, notícia, só mudava o locutor, o apresentador. Agora não. Eu acho que há, de novo, uma personificação dos programas, né? Parece haver uma volta à ideia de personificar os programas, ter os apresentadores ali que dão a sua cara, a sua opinião. Aliás, uma coisa interessante na Bandeirantes é isso. Você tem opiniões bem diferentes ali dentro, né? Então, o mesmo assunto recebe ali tratamentos diferentes, escrutínios diferentes, opiniões diferentes. E é bom isso, é bom que não seja aquela coisa, aquele samba de uma nota só, né? Todo mundo falando a mesma coisa. Ô, Zaidan, eu queria voltar para a madrugada, né? Voltar para a madrugada Bandeirantes. Você falasse de uma pessoa que eu acho que também marcou época na Bandeirantes, que foi o Antônio Carvalho. Né? Ele que gravou a vinheta do Bandeirantes Caminho do Sol, que sucedia você no Grande Sampa, tinha aquele quadro maravilhoso que era o Conversinha ao pé do ouvido. Queria que você falasse como é que era trabalhar com o Antônio Carvalho. Bom, o Carvalho ele estava há muito tempo na Bandeirantes, né? E era um noticiarista de ponta, né? Fez jornal ali com o Ferreira Martins, com o Walker Blas, né? Time de primeira. E teve diversos horários. E ele fazia a madrugada, fazia ali o 4 às 6. E mesmo depois que ele descobriu a doença, né? Que ele descobriu que estava com um tumor e tal, ele continuou trabalhando. Ele gostava de trabalhar, era um prazer para ele trabalhar. E tanto o João Jorge Saad, como depois o Johnny, né, o João Carlos Saad, o filho do seu João, tinha uma consideração tremenda pelo Carvalho. Né? É uma figura histórica da Bandeirantes, histórica. E no ritmo dele, né? Então, assim como ele falava no ar ali, ele falava fora do ar, né? Um ritmo sereno, tranquilo, e uma figura ímpar, histórica, como o Salomão Esper, como o Zé Paulo, né? São figuras históricas da Bandeirantes, como lá atrás, obviamente, o Leporassi, Hélio Ribeiro, né? O Carvalho, Ferreira Martins, quando ele saiu, quando eu entrei na Bandeirantes, Ferreira Martins estava lá ainda, ele fazia o Primeira Hora. E quando ele saiu, ele decidiu sair para se dedicar só à gravação de publicidade, né? Um filão, que ele, pela competência que tem, explora como poucos, né? Um dos maiores locutores comerciais do país. O resultado é que o seu João Saad resolveu fazer uma homenagem para ele no ar, né? Mandou que gravasse uma homenagem ao Ferreira Martins. Então, esses caras são históricos. O Carvalho, sem dúvida, é um nome histórico da Bandeirantes. E aproveitar para ler mais duas participações aqui de dois amigos aqui. O Almir Risato, grande Almir Risato, nos estudamos juntos na faculdade, escrevemos um livro sobre a Vila Belmiro, não sei se o Zaidan, inclusive, é um dos entrevistados, ele diz, grande abraço ao Zaidan, quem tive o prazer de entrevistar para o nosso livro sobre os 100 anos da Vila, né, Histórias da Vila Belmiro, 100 anos de magia do Estádio Santista. Esteve na Rádio Bandeirantes, né, Zaidan? Almir, muito obrigado. A honra foi minha de falar da Vila, né? Eu estava falando há pouco, lá no começo da nossa conversa, que eu tenho ligação histórica com a Vila Belmiro. Vila é demais, né? Aí tem uma pergunta aqui do Rodney Brocanelli. É uma pergunta legal, muito legal. Pergunta ao Zaidan em qual ele se sente mais à vontade, em qual? No esporte ou no jornalismo geral? Eu acho que todos nós gostamos ali de várias áreas, né? Então depende. O que eu não gosto é de ficar só em uma, né? Então, só fazendo futebol, o esporte, né?
Não, eu gosto de falar de outras coisas também. Eu gosto muito de internacional, noticiário internacional, coisa que sempre gostei. Sempre gostei de ler a respeito, de debater a respeito. Então, é uma área que eu gosto muito, internacional. E esportes também. O esporte até porque, desde que me entendo por gente, eu gosto de futebol e depois passei a gostar de outros esportes também, como basquete. A NBA, por exemplo, é uma coisa formidável, né? Mas o que eu não gosto é de fazer só uma coisa, tratar só de um assunto, só de um tema. Mas eu gosto dos dois. E todos são desafiadores à sua maneira, né? Todos têm as suas exigências, né? À sua maneira. Zaidan, a gente, quando a gente se entende por gente, a maioria tem o seu clube de coração, vê o futebol de uma forma lúdica, a forma como torcedor, a forma como... Enfim, o futebol entra na vida da gente assim, né? A gente vai para a profissão, vira jornalista, e essa paixão clubística, talvez esse olhar mais lúdico pelo futebol acaba desaparecendo um pouco, né? Até porque a gente começa a descobrir os meandros, começa a descobrir algumas coisas que acabam ajudando a quebrar um pouco desse encanto. Isso aconteceu contigo também? Assim, o Zaidan, o envolvimento do Zaidan com o futebol na infância, adolescência, e o Zaidan, jornalista, mudou por conta disso, de saber que o futebol não é só os 90 minutos ali, que tem muita coisa no entorno ali, que também às vezes não é nada agradável? Bom, eu acho que tudo, né, em relação a várias coisas, na medida que você vai envelhecendo, né, e você vai tendo muito mais filtros e critérios, né, e desilusões, né, que vão se acumulando em relação a diversos assuntos, inclusive ao futebol, né? Agora, o futebol, quando você passa a ver o jogo, quando você está acompanhando a bola rolando, né, a disputa em si, é sempre muito bom. O Nelson Rodrigues dizia, ele comparava o futebol como uma metáfora do drama humano. No futebol você tem tragédias, até tragédias. Você tem dramas, você tem humor, você tem heróis, você tem vilões. Então o futebol, ele tem muitas analogias, né, com a vida. Ele não é apenas ali um troço, 22 caras e uma bola. Muito mais que isso, muito mais. Agora, e eu torço para o Santos, e no Rio gosto do Botafogo, né? Sou de uma época em que os dois eram o que havia de mais extraordinário no futebol. E, então, claro que no começo, na sua infância, adolescência, a sua ligação é só com o que a gente vê no campo, né? E principalmente numa época em que havia craques extraordinários, em profusão, né? Em profusão. Hoje, na medida em que você começa a trabalhar com e que você tem mais acesso a informações, a bastidores e tal, é claro que há desilusões. É claro que você vê o quanto o futebol é prejudicado por aqueles que dirigem o futebol. Clubes, federações, confederações, né? Então, o futebol não é uma ilha, ele não é um mundo à parte, né? O futebol, ele reflete o que é a sociedade. Então, se a sociedade tem corrupções sistêmicas, o futebol também tem. Muita gente, aliás, migra para o futebol porque vê nele a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, né? Então, o futebol, ele reproduz, assim como o Nelson Rodrigues disse que ele reproduz o drama humano, as tragédias humanas, o humor, a alegria, o êxtase, a heróis, a vilões, o esporte em geral, não só o futebol. Também ele reproduz as mazelas humanas, né? A corrupção, a traição, a mentira, o engano, né? O oportunismo. Não há dúvida, o futebol ele é uma atividade humana, logo ele reproduz aquilo que o homem faz, que o homem é. Agora, o problema para mim maior, Firmino, é que também dentro de campo, aí eu não sei, eu me vigio aqui para não ser uma coisa de nostalgia, de saudosismo. Espero que não seja. Mas piorou, né? Piorou. Pô, eu me lembro assim do Campeonato Paulista, hein? Não estou falando nem de Campeonato Brasileiro e tal. Mas você ter no mesmo Campeonato Paulista
O São Paulo tinha Gerson e Pedro Rocha, o Santos tinha o Pelé, além de Edu, Clodoaldo e tal, na mesma época. O 10 do Corinthians era Roberto Rivelino, o 10 do Palmeiras era Ademir da Guia. E quando a gente fala Ademir da Guia, ainda havia Luiz Pereira, Leão, Leivinha. Quando você pega... Aí você, no Cruzeiro, você tinha Tostão e Dirceu Lopes, no Atlético surgindo o Reinaldo, um pouco antes surgiu o Cerezo. Botafogo tinha Jairzinho e Paulo César, antes teve Gerson, Jairzinho, Paulo César, Ney, craques formidáveis, né? Aí passa um pouco, surge um menino do Rio Grande do Sul, fenomenal, Paulo Roberto Falcão, né? Descoberto pelo Dino Sani, que viu ele na base e falou, não, isso aqui vai subir porque havia uma dúvida se eles iam vender o Braulio ou o Tovar. Ele falou, não, pode negociar os dois porque ele faz o que os dois fazem. Então, havia muitos craques, né? Portuguesa, pô, chegou até uma ala direita com Djalma Santos e Julinho Botelho. Então, hoje, é uma opinião, assim, isso não é uma verdade absoluta, objetiva, é uma opinião apenas, uma coisa subjetiva, de critério pessoal. Pelos meus critérios, na minha opinião, hoje, só há um craque brasileiro, que é o Neymar. Há ótimos jogadores. E há muitos bons jogadores. Dá para formar uma seleção que ganha a Copa do Mundo, até porque as outras seleções têm o mesmo problema, né? A Argentina tem um fenômeno, que é o Messi, alguns bons jogadores. A Itália hoje não tem um craque na seleção, né? Em 2006 tinha o Buffon, o Pirlo. Hoje é um craque não tem, isso é um ataque da Itália. Então, a Inglaterra tem uma ótima geração, a Alemanha tem uma ótima geração, mas o Brasil não está atrás, né? Ele entrará na Copa de 22 como um dos candidatos, como sempre entra. Mas quando você compara o futebol brasileiro de hoje com o próprio futebol brasileiro, com o que ele já teve, com o que ele já foi, eu não acredito que seja saudosismo que está me levando a pensar isso. Pode haver, a gente tem uma memória afetiva, né? A gente tem a memória afetiva e seletiva, né? Então parece que a gente idealiza muitas vezes o passado, como se ele fosse perfeito. E não foi, claro que não. Mas quando você olha o nível e a quantidade de grandes jogadores, na minha opinião, particularmente no futebol brasileiro, houve uma decadência. Então, também dentro de campo, o encanto é menor, o interesse é menor. Zaidan, ainda sobre mudanças, né? A gente vive aí, pelo menos desde março, esse convívio, né, com a pandemia da Covid-19, né, esses problemas todos que o mundo enfrenta. E eu nem te faria essa pergunta pensando no globo, no mundo, mas pensando até no futebol que você abordava agora. O que você acha que vai ficar de bom e de ruim para o futebol em geral depois desse pandemia? A gente fala pós-pandemia, mas na verdade é como alguns dizem. A gente vai continuar convivendo com isso. A Covid vai entrar, já entrou, na verdade, na nossa lista de moléstias, de problemas, enfim, enfrentados pelo mundo. Eu queria que você falasse um pouco pelo aspecto do futebol. O que vai ficar depois, entre aspas, novamente, disso, né, para o futebol, de bom e de ruim? Bom, vai depender muito dos dirigentes, né? E também da imprensa e também dos profissionais. Porque você tem razão, o vírus ele vai ser domesticado, ele não vai desaparecer, vai ser domesticado. Só que aí, claro, ao ser domesticado é porque vai ter uma vacina, enfim, ele vai provocar danos eventuais, mas não como uma coisa pandêmica. Agora, muitas vezes as pessoas falam a humanidade vai evoluir com essa crise. Não vai. Não vai. Não vai. Eu digo que o único acontecimento capaz de salvar o homem foi há 2000 anos. Né? Depois disso não há novidades. Tudo correr atrás do vento. Né? Então, as pessoas... Basta ver o que tem acontecido durante a pandemia. Os mesmos, inclusive de corrupção. Né? Tem gente que usa a pandemia para roubar. Na compra de aparelhos para Covid, né? Para tratamento de Covid. E muitas vezes condenando pessoas à morte, porque compram aparelhos que não servem para a Covid. Quer dizer, é mais do que corrupção. Né? Você está condenando gente à morte. Em hospitais de campanha, superfaturamento. Então, os comportamentos continuam como antes. O futebol
O que eu espero que pelo menos aconteça, não acho que teremos um choque de ética no futebol, não me iludo com isso. Mas o que talvez pode acontecer, talvez aconteça, não temos certeza, é que a realidade se imponha e os caras parem de gastar o que não tem. E isso não é só no Brasil, não, hein? Por exemplo, a ida do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain inflacionou de tal maneira o mercado que, foram 200 milhões de euros, né, que pouco depois o Paris Saint-Germain pegou o Mbappé no Mônaco por 180 milhões de euros. E ali o Mbappé era uma possibilidade. Inclusive, eles fizeram um jogo, uma jogada, né? Fizeram de conta que era um empréstimo para não entrarem na área de risco ali do fair play financeiro da UEFA e tal, e depois compraram, mas já estava comprado, 180 milhões de euros. E isso foi inflacionando. Hoje você vê o cara que é um zagueiro, mais ou menos, 40 milhões de euros. Euros, 50 milhões de euros. Jogadores medianos, né? E no Brasil, até porque é aquele negócio, um clube faz, o outro dirigente para não ficar atrás, e muitas vezes os clubes no Brasil são tratados como igual os governos fazem, né? O Estado, muitas vezes, ele é gerido de tal maneira que o dinheiro público é tratado como sendo de ninguém. O dinheiro público é de todos. No Brasil, muitas vezes, ele é tratado como sendo de ninguém. Então, o cara usa como quer, e mesmo sem desonestidade, não é só corrupção, não, mas, ou seja, gasta à vontade, né? E os clubes, muitas vezes, fazem isso. Gastam o dinheiro do clube como se aquilo fosse uma fonte inesgotável, como se tivesse uma árvore de dinheiro no quintal, né? E contratam jogadores por salários absolutamente incompatíveis com a arrecadação do clube. Se o clube pode pagar, o Paris Saint-Germain pode pagar, porque ele é do Catar. O Estado do Catar é dono do Paris Saint-Germain, né? Então é outra coisa. O Abramovich pode gastar lá no Chelsea. Agora, o clube é dele. Se der prejuízo, o prejuízo é dele. Não é de sócio, é dele. Se ele fizer um negócio ruim no Chelsea, o prejuízo vai ser do Abramovich, né? No Brasil, não. Então, você tem... Veja o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro não é um clube qualquer. Não só pelos títulos, né, recentes. Ganhou agora, outro dia, Campeonato Brasileiro, 2 seguidos, Copa do Brasil. O Cruzeiro é um clube que tem estrutura. A Toca da Raposa é uma estrutura formidável. Tem torcida, uma grande torcida, milhões de torcedores, bons contratos com televisão, patrocinadores. Os caras conseguiram arrasar com o Cruzeiro. Vejam o que fizeram com os gigantes do futebol brasileiro, Vasco, Botafogo, Fluminense, né? A situação em que estão esses clubes. Então, o que eu espero é que, pelo menos, não acho que haverá um choque de ética no futebol. Isso aí, para mim, é idealizar a situação. Não espero isso. Mas que, pelo menos, haja mais realismo, responsabilidade com o dinheiro do clube, né? Provavelmente, com o que está sendo votado no Congresso, nós teremos aí aberta a possibilidade dos clubes terem donos, né? Pelo menos a parte de futebol, né? Então, o clube social do futebol, e aí você pode ter, seja sociedade anônima, ou seja, ações na bolsa, seja companhia limitada, ou um dono só, como os ingleses têm lá, os italianos também. A Juventus é da família Agnelli, que é dona da Fiat, da Ferrari. Pode ser. Mas o que eu espero é isso, é que sejam mais responsáveis do ponto de vista fiscal, que não quebrem os clubes. Eu espero que pelo menos isso aconteça, né? Que voltem tentando gastar só o que arrecadam, e não mais do que arrecadam. Zaidan, eu queria saber de você, o que você acha da MP, das transmissões de futebol que o presidente Bolsonaro publicou, enfim, causou essa celeuma toda aí com o Flamengo, com os clubes do Rio, e se, na sua opinião, isso abre um precedente, abre um caminho para a partidarização da informação do futebol. Se você acompanha isso, o que eu quero dizer é que o torcedor só vai aceitar aquilo que for do clube dele, não vai aceitar nenhum tipo de opinião contrária, nenhum tipo de opinião distoante, que por conta disso que a Flá TV vai funcionar, a Flu TV vai funcionar, porque os torcedores só querem a visão
do clube dele. Você tem a preocupação quanto a isso, não? Ô, Firmino, eu acho que o ideal é que haja as duas possibilidades, né? Que o sujeito tenha o jogo na TV aberta, na TV fechada e tal, e tenha lá, se o clube quiser fazer, que faça, que seja livre, né? Agora, só do clube é um desastre, porque o jornalista que vai estar lá na TV Fla, na TV Palmeiras, na TV Inter, na TV Grêmio, na TV Santos, Botafogo, enfim, ele não vai criticar o dirigente, ele não vai criticar o treinador, né? Não vai. É uma coisa diferente, é entretenimento. Você viu o Fluminense e Flamengo, então o locutor da TV Fluminense não fala o nome do jogador do Flamengo. Convenhamos, isso não é uma transmissão com jornalismo, né? Porque a transmissão feita por jornalistas é uma informação. Você está informando, você não está tomando partido, você não está torcendo, você está informando, né? E o ideal é que haja muitas opções. O ideal seria que tivéssemos transmissões na Globo, na Bandeirantes, na Record, na TV Flamengo, na TV Palmeiras, todo mundo. E aí o espectador toma a decisão dele, faz a escolha. Eu quero ver na Globo, eu quero ver na Bandeirantes, eu quero ver na Record. Ah, tá passando o Vasco na Globo, mas tá passando o Santos na Record, tá passando o Corinthians na Bandeirantes. O cara escolhe. Isso seria o ideal. Mas isso não vai acontecer. Pelo menos a curto prazo não vai. E agora, só a transmissão de clube é chapa branca. É a mesma coisa de você ouvir o noticiário político na Voz do Brasil. Pô, você vai... Não, eu só vou ouvir a Voz do Brasil. Pô, é óbvio que você não vai ter naquela primeira meia hora, que é do Executivo, você não vai ter crítica ao governo. Porque aquilo é feito por gente do Executivo, contratada pelo Poder Executivo. Aí, na hora do Congresso Nacional, você tem críticas ao Executivo. Mas aí, por exemplo, no horário da Câmara, você não vai ter crítica ao presidente da Câmara. No horário do Senado, não vai ter crítica ao presidente do Senado. No horário da Rádio Justiça, não vai ter crítica ao Supremo, ao Toffoli e tal. Não vai. É chapa branca. E fazer o futebol, ter transmissão chapa branca, além de ser um troço chato, né? Você saber que o comentarista não vai falar o que ele pensa. Ele não vai criticar o técnico, o dirigente, não vai criticar o craque do clube, porque ele pode cair. O craque chegar e falar, pô, o cara tá falando mal de mim na televisão do clube. Né? Não dá, pô. É que haja essa opção, e aí quem quiser ver, veja. Eu quero ver aqui porque eu só quero ver falar bem do meu time. Tudo bem, eu gosto dessa liberdade, né? E aí que o espectador escolha. Agora, só isso, se for só isso, se for a única opção, eu acho um desastre. Eu não quero ver jogo do meu time só com o cara batendo palma. Pô. Eu vou abaixar o som e vou só ver ter imagem e formar minha opinião a respeito. Eu não gosto de... Agora, pode fazer a do clube, desde que haja outra opção. Agora, só do clube, vira transmissão chapa branca. Isso não é jornalismo. Zaidan, até isso acho que também lembra aquilo que você abordava a respeito do conhecimento, da contextualização. O torcedor parece que, eu até que você falar sobre isso, o torcedor parece que com essas coisas, essas transmissões de clube, não só essas transmissões, os materiais que os clubes fornecem, de assessoria de imprensa, essa coisa toda, parece que o torcedor tende mais a acreditar, fazer uma divisão que, a meu ver, não deveria ser feita. Tipo, o que o clube fala é verdade e o que o jornalista fala que não é do clube é mentira, sabe? Tem muito torcedor, não vou generalizar, mas tem muito torcedor que o jornalista vai lá, faz o seu comentário. E há, obviamente, apuração e verdade naquilo. No entanto, ele fala, não, isso não é verdade. Aí vem o presidente e fala o presidente do clube fala uma coisa que não tem absolutamente nenhum nexo, que não corresponde à verdade, e o torcedor vai lá e banca isso porque ele é o presidente do clube. Esse tipo de como é que eu posso dizer, do torcedor acreditar só no clube, isso também não vai, não se coaduna, não faz lembrar aquilo que a gente falava sobre a ampliação do conhecimento também? É verdade, Sartori. Agora, é aquele negócio, às vezes, há uma minoria que faz mais barulho, né? E parece que todo mundo pensa daquele jeito. Isso, inclusive, na política é assim e tal.
o que acontece? Se você pegar o Corinthians tem dezenas de milhões de torcedores, não é? Então, muitas vezes o repórter coloca lá, escreve alguma coisa sobre o Corinthians no Twitter, e aí vem 50, dizendo, não é nada disso, não sei o quê, você é contra o clube, aquelas coisas. Né? E às vezes ele pode ficar impressionado a ponto de achar que aquela é a opinião da torcida do Corinthians. Mas são 50 pessoas de um universo de, sei lá, 25, 30 milhões. Né? E vale para qualquer clube. O Santos. Então você escreve alguma coisa sobre o Santos. Aí vem lá um grupo, muita gente. Não é isso e tal. Mas há milhões que estão silenciosamente ouvindo você, lendo você e levando a sério. Porque sabem que o seu trabalho é profissional e jornalístico. Né? Então eu não me impressiono com isso, não. Não acho que os repórteres devam se impressionar com algumas reações. Né? Até porque, veja, por exemplo, o caso do Flamengo. De fato, muitos torcedores do Flamengo se manifestam a favor do Landim, porque confundem o Landim com o Flamengo. E acham que criticar o Landim é criticar o Flamengo. Mas o que tem de torcedor do Flamengo criticando o Landim nos últimos meses, duramente, né? E elogiando, inclusive, os jornalistas que trazem informações que não são chapa branca a respeito do Flamengo. Então, eu acho que a maioria quer informação, não quer fantasia. Né? A maioria ouve o dirigente falar e ouve com desconfiança. Bom, pode ser, pode não ser. Vamos ver o que a informação que espero seja imparcial vai trazer a respeito. Né? Agora, o caso do Flamengo é emblemático, porque é um clube que está na onda, é um clube gigantesco, tem muita torcida. E você vê muitos torcedores do Flamengo criticando o Landim e dando crédito à informação de jornalistas. Agora, tem também um outro grupo que, não, se criticar o Landim, está criticando o Flamengo. Essa é uma infantilidade. Né? Então faz parte, mas não acho que os repórteres, principalmente, estão ali no dia a dia, que devam se impressionar com essas reações como se elas fossem da torcida. Na verdade, de um grupo. Talvez faça um pouco mais de barulho, fale um pouco mais, escreva um pouco mais, mas pode acreditar que a maioria quer informação, quer a notícia verdadeira, não quer fantasia, não quer faz de conta. Ô, Zaidan, eu queria, se me permite, até entrar um pouco na tua esfera pessoal, assim, falasse um pouco da tua relação com a família, com os filhos, principalmente. Você tem no Manuel uma pessoa que é querida por todos que gostam do teu trabalho, acabam gostando por tabela do Manuel. Você falasse um pouco dessa relação com ele. Eu lembro de uma foto dele com o seu troféu da CESP, né, quando você ganhou, ele tirando a foto com o troféu. Como é que é essa coisa de saber que você tem um filho que é amado por tanta gente, também em função de você, da tua personalidade? Deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo aqui. Olha o Manuel aqui. Olha. Opa! Olá, Manuel! Tá aqui do meu lado sempre, né? Um companheirão todos os segundos. Meus filhos, meu neto, minha esposa, são 34 anos de casado, meus filhos, meu neto, é muito bom, né? Eles são o motivo, né, de muita coisa, de continuar na lida, né? Como a gente fala na roça, né? Continuar na lida, continuar na estrada, né? É por eles, né? Porque eles são motivo suficiente para a gente continuar aí, mesmo com tantos anos. Então, e no caso dele, de fato, ele gosta muito de rádio, né? Ele sempre gostou, hein? Não é porque eu trabalho... A minha mulher sempre lembra que ele, bebê, ele já gostava de ouvir rádio. Ele nem sabia que eu trabalhava em rádio, é claro, ele era bebê. E isso tem mais de 30 anos. Então, ele sempre gostou de rádio, gosta muito de futebol, né? Os dois, aliás, gostam muito de futebol. E ele está sempre me acompanhando, trabalha comigo e tal. E
E as pessoas se acostumaram, né? Ouvir os alôs para ele, ouvir às vezes ele falando, o Milton Neves bota lá umas gravações dele. E é isso. Ele não tem timidez, não. Você bota o microfone na frente, ele sai falando. Os outros não, os outros querem distância do microfone. Né? Minha mulher também quer distância, não gosta de. Mas ele não, ele prega fogo. Queria ler uma pergunta aqui do nosso amigo que o Zaidan também conhece bem, o Douglas Porto. Ele manda um abraço aqui para o Zaidan e a nós. Obrigado, Douglas, pelo trabalho. E pergunta o seguinte, Douglas. Ele pergunta a respeito do fechamento aí da Rádio Globo, né, em São Paulo. O que você acha sobre isso? Ele pergunta. E como isso acaba interferindo no mercado em geral, né? Afinal, uma rádio termina, então são profissionais que estão no mercado em busca de recolocação no mercado do jornalismo, que às vezes no meio rádio, no meio TV, se torna cada vez mais restrito em algumas funções e ocasiões. Eu às vezes olho para o lado aqui só porque eu tô vendo, para informar os ouvintes aí, eu vou trabalhar como plantão aqui. Tá 2-0 Real Madrid no Alavés, né? Então tava olhando aqui. Douglas Porto, que quando ele trabalhou na PAN, eu já havia saído da PAN muito antes, mas conheci o Douglas Porto, inclusive na Vila Belmiro, e já participei algumas vezes do ótimo programa que ele faz. E, bom, é muito ruim, né? A Globo, uma rádio com esse peso, com esse nome, com essa assinatura, com essa marca, fechar. É terrível, porque você está fechando postos de trabalho. Muita gente ficou desempregada. Agora, foram muitos erros, né? Porque a Globo é uma rádio de muita audiência, uma rádio popular. Ela tinha uma programação diferente, por exemplo, da Bandeirantes, da PAN, da CBN. Programação mais popular, musical e tal. E eles tentaram buscar um caminho. Perceberam que era preciso sair daquela coisa de só música e tal, ter mais jornalismo. Mas não queriam trombar com a CBN, que é do mesmo grupo, né? A CBN é da Globo. Então, tentaram várias coisas e foram tentativas ruins, porque ela foi perdendo a cara, perdendo o ouvinte, tentaram colocar muita gente na televisão, mas uma coisa é o sujeito na televisão. A pessoa às vezes quer acompanhar o trabalho daquela pessoa na televisão, mas no rádio é outra história, no rádio ela quer outra coisa, né? A relação com o rádio é outra. E chegou uma hora que parece que ficou insustentável. Felizmente, o Grupo Globo tem a CBN, que é uma rádio forte, que fatura bem, que emprega muita gente, mas é um baque, né? Um baque porque é Rádio Globo. O nome, o peso, a marca, a história, os grandes profissionais, né? E pelo menos o futebol continua, né, na CBN, então a equipe do Oscar está lá, do Oscar Ulisses. Mas antes mesmo, quando houve uma certa fusão do esporte, muita gente já teve de sair, né? E eu lamento. É claro que isso é ruim, é uma porta a menos, né, para as pessoas baterem, para os trabalhadores baterem, buscando emprego, né, buscando trabalho. É ruim, claro que é ruim. Ô, Ted, eu vou aproveitar que a gente está com o Zaidan aqui, eu vou fazer um momento Rádio Bandeirantes aqui, supondo que eu fosse o Agostinho Teixeira ou o Zé Paulo, queria botar uma informação para ele, saber a opinião dele, que o Bolsonaro anunciou o novo ministro da Educação, vai ser o pastor daqui de Santos, né, o Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana daqui de Santos. Queria te ouvir, Zaidan, o que você achou da indicação aí, o 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro? Bom, ele tem uma ligação com o Mackenzie, né, que é uma instituição de história, de muita qualidade. E o que a gente espera é que seja competente, né? Porque houve o Vélez, e o Vélez ficou pouco tempo, se desgastou demais quando foi à Câmara dos Deputados, né? Teve até aquele embate lá com a Tabata Amaral, e aí veio o Weintraub. O Weintraub, ele falava de educação ocasionalmente, né? Eventualmente. Era um assunto assim, ocasional. Uma vez por mês ele falava, tal prova vai ser adiada, falava do Enem, mas em nenhum momento enfrentou os problemas da educação. E aí o Decotelli,
é preciso ressaltar isso. De fato, aquelas incongruências, né, do currículo tornaram insustentável. Mas a escolha do Decotelli já mostrava que o governo queria menos barulho. O Weintraub era um foco de tensão com o Supremo e com o Congresso. Com o Congresso, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não gosta do Weintraub. São assuntos que vão além de posição política, hein? Muito além. Ele não gosta do Weintraub. Sempre que pode, desce a ripa no Weintraub. Então, a presença dele no Ministério era uma fonte permanente de tensão com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E no Supremo, depois daquilo que ele falou na reunião, chamou os ministros de vagabundos e preconizou a prisão dos ministros do Supremo, é claro que a presença dele no governo era sempre um motivo para incendiar as relações entre o Supremo e o governo. Então, para o governo, a saída do Weintraub abriu a possibilidade de uma bandeira branca. E o Decotelli, que disse, inclusive, que não tinha nem competência para falar em ideologia, que é um técnico, um cientista, ia falar só de educação. Foi um ótimo sinal. Opa, o cara vai falar, podemos até discordar das opiniões dele sobre educação, mas pelo menos ele vai falar de educação. Ele vai enfrentar os problemas da educação. E o MEC porque o problema da educação no Brasil não começou nesse governo. São décadas de erros. Já no final dos anos 60, a reforma feita pelo Jarbas Passarinho já foi um desastre. E foram muitos desastres, principalmente nos últimos, de 88 para cá também, um caminhão de erros na educação. O fato é que a educação no Brasil ela é ruim. A educação é ruim. Muitas crianças, milhões de crianças, são condenadas a saírem da escola sem um aprendizado adequado. Isso é uma covardia com as crianças, né? Quando você as lança num sistema que não funciona, e elas sairão de lá sem um aprendizado adequado, isso é um crime contra essas crianças. Então os problemas são gigantescos. E aí o Weintraub passa um ano sem falar desses problemas, a não ser ali, de maneira prosaica, né, fazendo dancinha com guarda-chuva, imitando Gene Kelly. E no caso do Decotelli, de fato, o governo falou, bom, agora um cara que não vai trazer polêmica. Só que aí o currículo dele trouxe polêmica. Acho até que a Fundação Getúlio Vargas tem que explicar melhor a nota que ela soltou. Porque, de fato, ele tinha vínculo, sim, com a FGV. E a nota dela foi quase que negando que conhecia o cara. E não é verdade. Agora, a Universidade de Rosário e lá de Wuppertal, na Alemanha, de fato, ali havia problemas e incongruências. Então, eu espero que o novo escolhido seja alguém que fale de educação, que enfrente os problemas educacionais. Podemos discordar de opiniões a respeito do que fazer com o ensino médio, ensino básico, ensino superior. Isso é normal. Concordar e discordar. Isso é do jogo democrático. Agora, mas que seja alguém que queira falar de educação, que esteja preocupado com a educação e que seja competente, que se cerque de gente competente, isso é fundamental, né? E só uma última coisa. O MEC, ele acabou se transformando informalmente no Ministério da Educação Superior. E deixou de lidar diretamente com o que há de mais importante, educação fundamental, básica e ensino médio. Você não pode delegar tudo isso a cada município, a cada estado, é preciso haver um esforço nacional, e para isso é preciso ser coordenado nacionalmente pelo Ministério da Educação, para tirar a educação brasileira do buraco em que ela está. Nós não podemos condenar crianças a saírem da escola sem entenderem o que leem. Nós não podemos condenar as crianças a saírem da escola sem aprenderem as operações básicas de matemática. Isso é uma covardia com as crianças. É preciso restaurar o ensino do Brasil. Então, eu espero que o cara seja competente, né? Só isso. Só isso. Você quer fazer mais uma, Anderson? Eu tenho uma pergunta que a gente já está caminhando para o fim da live, e a minha pergunta tem mais a ver com o encerramento. Se você tiver mais algum. Eu queria perguntar para o Zaidan, ele falou antes a questão do o único grande acontecimento da humanidade que poderia ter mudado os rumos, né, das pessoas foi há 2000 anos. Então, eu vejo a religiosidade como um tema recorrente nas tuas falas, Zaidan. Como é que você lida com a questão da religiosidade, seja qual for o credo que você tenha, mas como é que você lida com isso? Anderson, eu sou cristão, né? Aliás, a Bíblia diz assim que a verdadeira religião
é socorrer os órfãos e as viúvas, né? Ou seja, socorrer quem precisa, socorrer os necessitados, os oprimidos. Então, eu sou cristão. É isso. Apenas isso. É a única coisa que eu sou no mundo. Eu sou cristão. Mais nada. Perfeito. Zaidan, a gente já está, infelizmente, caminhando para o final da live. Já queria antecipadamente te agradecer pela participação, pela aula que você nos deu de sabedoria, de comentários, de conhecimento, a verdade é essa. E eu queria te deixar uma pergunta até baseada num dos comentários que chegaram nesse meio tempo. Mozart Saboia de Araújo, ele fala assim: tivéssemos 4 dúzias de Zaidans do jornalismo brasileiro, a credibilidade seria ideal. E eu, em cima disso, Zaidan, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem hoje em dia pensa em ser jornalista, pensa em seguir na comunicação e às vezes carece de bons exemplos, de boas ideias. E às vezes até a profissão, infelizmente, é vilipendiada, às vezes, pelos próprios jornalistas e por quem, às vezes, vê de fora e não sabe da realidade que o jornalista vive no seu dia a dia. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses futuros jornalistas que estão aos montes por aí, estão nas faculdades. As faculdades, infelizmente, acabam despejando mais profissionais. Isso não se restringe ao jornalismo, se restringe a várias áreas, mais até do que o mercado, infelizmente, pode comportar. Bom, que se preparem muito, leiam muito, se informem muito, mergulhem nos assuntos. Se o seu interesse é jornalismo a respeito de economia, mergulhe nos clássicos da economia, não importa, o Adam Smith, o Karl Marx, o Keynes, leia, adquira base teórica. Se for política, mergulhe nos livros sobre a social-democracia europeia, sobre o conservadorismo nos Estados Unidos, sobre o liberalismo. Mergulhe nos temas. Leia bastante, e lendo você vai melhorar o seu texto, seja falado ou escrito, porque também falando há um texto. Então, leia, porque isso vai melhorar o seu texto, vai melhorar a sua capacidade de analisar as notícias. Agora, isso não é garantia de nada, né? Porque o mercado está fechado, muitas vezes há uma paranoia das empresas que querem cortar custo, e isso muitas vezes produz muito desemprego, cortes terríveis. Enfim, é um ambiente muitas vezes difícil, né? De muita vaidade, e muitas vezes de embates internos que são plenamente dispensáveis, principalmente entre jovens que estão buscando espaço, mas faça a sua parte, ou seja, estude, leia, seja o que for. Você quer ser jornalista de esporte, mergulhe nisso, mas não leia só isso, leia outras coisas, né, que vão te dar um pensamento mais arejado, e repito, vão te dar um texto melhor, principalmente para quem quer lidar, quem quer escrever, né? E saiba que, se por um lado muitas empresas fecham, por outro lado, a TV a cabo, por exemplo, ela abre boas perspectivas, né? Você tem canais de jornalismo 24 horas, canais de esporte 24 horas. Isso permite que muita gente consiga emprego. A CNN, por exemplo, quando foi aberta aí, era um momento que todo mundo só mandava embora. E aí eles chegavam, tinham que contratar, lógico, a partir do nada. Então isso ajuda, mas depois aquela empresa que surge para de contratar, já volta aquele momento difícil no mercado. Então se preparem, porque a concorrência é pesada, e sempre sejam independentes, não falem o que o patrão quer ouvir, o que o patrocinador quer ouvir, falem aquilo que vocês acreditam, e honestos, sempre honestos. Isso é fundamental, né? Não é garantia de trabalho. Ninguém tem garantia por isso. Mas eu acho que sem isso não vale a pena. Maravilha. Perfeito. Olha, Zaidan, queria reforçar o agradecimento do TED pela presença, pela disponibilidade do teu tempo, poder conversar com a gente, dar essa aula. Obrigado mais uma vez.
Tem umas últimas participações aqui, o Ted vai ler depois, mas eu queria, já encerrando minha participação, agradecendo de coração a ti, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sensibilidade que você tem em passar as suas ideias e tentar entender que mundo, ajudar a gente a entender que mundo doido é esse que a gente vive. Obrigado mais uma vez, Aidan. Ô Anderson, sou eu quem agradece. Não é brincadeira, não. A conversa foi muito boa, a prosa muito boa. Eu tinha certeza disso, assim que o Sartori fez o convite. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pela conversa aí, foi muito bom. Gostei demais. E agora, nós que agradecemos, né, Zaidan? Muito obrigado mais uma vez. E lendo até, como o Anderson lembrava, algumas participações aqui que ficaram para o final. O Guilherme Sturaro, Zaidan Messi, sou fã demais do seu trabalho. O Robson Moreira fez um comentário que não tem a ver com a nossa live diretamente, mas tem a ver com o Santos. Volta Marcelo Teixeira. Atual presidente do Conselho Deliberativo do Santos. O Mozart. Se o Marcelo Teixeira vai voltar, mas que ele vai estar aqui no Só Esportes, vai estar em breve. Exatamente, ele vai estar aqui, até que já que o Anderson já deu spoiler, né, como diria o outro, ele está marcado terça-feira, vamos ter um live Só Esportes Extra, às 8 da noite, com o Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, falando sobre o Santos, suas memórias, sobre o momento do clube, eleições, enfim, de tudo um pouco. José França, grande Zaidan, e o Douglas Porto, agradecendo aqui, obrigado, Ted, valeu, Zaidan, sempre brilhante suas análises, parabéns pelo programa e convidados. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Por mim, pelo Anderson e pelo Zaidan, o papo continuaria muito mais tempo. Até no mínimo 4 horas. Pessoal, muito obrigado. Né? Pessoal, muito obrigado pela atenção, por acompanharem mais um Live Só Esportes, mais uma edição do Live Só Esportes. Conforme eu disse, terça-feira o Live Só Esportes volta em edição extra, 8 da noite, e sexta-feira a edição tradicional, às 8 da noite também. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Olha, gente.